Agindo Deus, quem impedirá? Olá pessoal, quem bom dia, impedirá? bom dia, você de longe, você de perto, você que está ligadinho aí já pela manhã, juntinho com o ADQI Família, fazendo a diferença no Brasil e no mundo, nos povos e nas nações, é isso aí. Muita coisa boa chegando, muitos testemunhos chegando, muita gente sendo abençoada e você que tem sido abençoado através do programa Agindo Deus, quem impedirá? Mande para nós aí o seu depoimento, algo que aconteceu já essa semana, isso mesmo. Tem milagre acontecendo, tem bênção acontecendo e Deus, Ele é glorificado através do seu depoimento, do seu testemunho, quando você conta aí que teve cura, teve salvação, libertação, algo novo aconteceu e algo de restauração aconteceu aí na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Passe para nós, queremos compartilhar com os ouvintes que são os agentes de Deus, os intercessores, os simpatizantes, aqueles que estão ouvindo pela primeira vez e pessoas de longe que está chegando até Curitiba. Sejam muito bem-vindos, sejam muito abençoados nesta manhã profética, manhã da palavra, manhã da oração e manhã em que você tem um encontro especial com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala, ele age, ele opera. Ele faz infinitamente mais do que aquilo que você nem sonha, nem pensa, nem imagina. Ele começa a abrir as comportas celestiais. Isso mesmo, ele abre as portas que estão fechadas. Ele desfaz muralhas, ele quebra fortalezas. Aquilo que você não pode fazer, ele pode realizar. Porque ele é Deus, porque ele é Pai, porque ele é dono de tudo. Ele te criou, ele te formou, ele te gerou e ele deu tudo que você tem. E ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e tenha uma vida abundante. Então, muitas coisas que nós passamos são frutos, são colheitas das nossas decisões. Então, se você não gosta daquilo que você está colhendo, preste atenção naquilo que você está plantando, porque a lei da semeadura é a lei da plantação. Se você planta amor, você colhe amor. Se você planta rejeição, você colhe rejeição. Se você planta semente num terreno bom, vai produzir frutos bons. 30, 60, 100 por 1. Se prepare para as grandes colheitas desses últimos dias. Deus está agindo aí na sua família. Deus está agindo aí no seu trabalho. Pastora Eva declara um dia aí muito frutífero, muito abençoado, muito produtivo para todos nós. Seja bem-vindo você que é simpatizante, seja bem-vindo você que está aqui em Curitiba. Estamos na Avenida Paraná, aqui na Rádio Marumbi, fazendo a diferença de segunda a sexta-feira juntinho com vocês. Manhã com elas, Pastora Eva aqui hoje ao vivo juntinho com vocês. Estamos aí, Pastora Eva, estamos aí nos 40 dias proféticos, né? Estamos aí nos 40 dias proféticos, iniciamos ontem e tenho visto assim o agir de Deus, o mover de Deus nesses dias, porque Deus está sempre movendo, Deus é um Deus de movimento, Deus não para, né? Deus não para. Jesus, quando estava na terra, falaram algo para ele e disse, olha, meu pai trabalha, até agora eu também trabalho também, né? Então, é sempre em movimento e nós temos que aprender com Deus que está sempre em movimento. E movimento não quer dizer que é só quem anda, né? Fisicamente falando. O movimento começa com a mente, com mentalidade, decisão, né? Decidir. Se eu for fazer algo, a minha mente já decide primeiro, eu vou em tal lugar, vou fazer isso, fazer aquilo. Você pede a direção de Deus e você se locomove, você anda, né? Então é necessário entender isso. Então, mudança de mentalidade. Talvez a mentalidade de muitos ainda estão assim, desanimados, preocupados com tanta coisa que está acontecendo no mundo e informo a vocês que vão continuar acontecendo essas coisas. Coisas boas e ruins vão continuar acontecendo, mas você tem que focar naquilo que te traz esperança. A Bíblia diz, inclusive, que devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Se você só pensa em coisa que te deixa para baixo, desanimado, não é? Então isso é uma dica aqui para você mudar a sua atitude. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus desta manhã. Hoje é terça-feira, dia 20, né? Já estamos no dia 20 de agosto
e eu tenho certeza que Deus tem muito mais para todos nós. E é Ele que te dá força para adquirir sabedoria, entendimento, conhecimento. As portas já estão abertas. É você que não está pronto nem preparado para entrar nelas. Então Deus é um Deus que age, Deus é um Deus que opera, Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que faz. Então as portas sempre estão abertas. É você que não está preparado para entrar por elas. Então quando você se prepara para entrar nas portas que Deus já colocou no seu caminho, é só glória, é só bênção, é só vitória. Então declare nesta manhã: eu estou pronto, eu estou preparado para entrar nas portas e conexões e mudanças e ambientes diferenciados que Deus vai colocar na minha vida. São territórios, são cidades, são empresas, escola, faculdade, casa, condomínio, não sei. Mas uma coisa eu sei, as portas já estão abertas. Entre por elas de cabeça erguida. Eleve os seus olhos, eleve o seu semblante. É confiança, é perseverança, é acreditar, é confiar, é crer que Ele existe e é um Deus galardoador, um Deus de recompensas. Então Ele já tem as recompensas. Essa semana Deus me deu uma palavra muito forte. E esta palavra se transformou numa frase. E essa frase dá um decreto. Deus já visitou o meu futuro. Olha que forte isso. Então Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Mas você está preparado para esse amanhã? Você está preparado para estar onde Deus quer te colocar? É isso, queridos. Então, dia após dia você ora, dia após dia você medita, dia após dia você jejua. Para quê? Para quê? Por quê? Onde Deus vai te colocar? Então, cada oração, cada preparação, cada experiência não vai ser excluída da sua vida. É para acrescentar naquilo que Deus vai colocar você, Pastor Edson. Eu creio, declaro e confirmo esta palavra no seu coração. Então, veja o que você anda plantando. Feche as brechas. Preste atenção na legalidade. Vigia. Por quê? Porque o nosso adversário, ele vem para destruir, para matar, para roubar a sua vontade de viver, os seus sonhos. Ele não tem pressa de atrapalhar o seu caminho. Então, quando você ora, você presta mais atenção. Quando você jejua, você fica sensível à voz do Espírito e você entende a revelação. E ninguém vai distrair você, e você sabe. Você vai aprender a falar não, você vai aprender a falar sim, você vai aprender que é Deus agindo e Deus operando e você não vai ter medo. E é interessante que Davi, no Salmo 34, ele louva a Deus justamente porque Deus respondeu as suas súplicas. E daí Davi então nos conclama aqui, nos exorta a confiar nele. Foi a palavra que você disse agora há pouco. Confiar, confiança, é o que muita gente está perdendo, a confiança. Quero informar vocês que às vezes entre acordos entre humanos, seres humanos, a gente às vezes perde a confiança em alguém por algo que aconteceu. Mas Deus, você pode confiar nele, que é garantido. E aí Davi, no Salmo 34, ele diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então ele já começa adorando a Deus, louvando. Ele está dizendo, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então, independente do tempo que você está, do ciclo, das circunstâncias que você está enfrentando, que existem momentos na vida, momentos, não é para sempre, que existe ali algumas turbulências, alguns desconfortos da vida, que são certas lutas, desafios, né? Então é por um tempo. Então, mas Davi, ele louvava a Deus independente das lutas, porque ele foi 40 anos rei e ele enfrentou muitas batalhas, e literalmente eles iam à guerra contra os inimigos, né? E o rei participava de tudo isso. Então ele foi um guerreiro. Então nós temos que entender, mas ele louvava a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. E depois ele diz, a minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Olha só, os mansos o ouvirão e se alegrarão. É importante você ouvir a voz de Deus.
é importante você ouvir a voz de Deus. Esses dias até uma pessoa enviou para mim um vídeo, até engraçado, né? E era justamente um senhor, como se fosse ali um pastor, por exemplo, sentado numa cadeira, e em volta várias cadeiras com vários jovens. Aí um jovem chegava para ele e dizia assim: eu quero ouvir Deus. Aí aquele pastor dizia: olha, leia a Bíblia. Aí chegou um outro e falou assim: mas eu quero ouvir a voz de Deus. Aí ele disse: então leia em voz alta, porque às vezes a pessoa quer ouvir Deus. Você quer ouvir Deus? Então leia as Escrituras. E eu sempre incentivei, sempre vou incentivar as pessoas a lerem as Escrituras. O cristão, a pessoa de Deus, que não se informar com a palavra de Deus, ela vai ser enganada. Já estamos vivendo um tempo do fim e há muita enganação. Muita enganação. O espírito do anticristo ele já está agindo no mundo, né? Então, aquele que vai contra Cristo, né? Contra Jesus. Então nós estamos aqui justamente para isso, para alertar você a se apegar na palavra de Deus. O que as pessoas dizem, se não tiver conexão com a palavra, não me interessa. Então, entenda uma coisa, você precisa, eu preciso, nós precisamos estar conectados com Deus. Da mesma forma que você está conectado com o nosso ministério aqui pelo rádio, pela emissora ou por uma plataforma digital, da mesma forma que você se conectou e está entendendo o que a gente está falando, é isso que Deus quer. Que você se conecte com Ele, sabe? Porque Ele tem coisas tremendas a realizar na sua vida. E nesse período profético que nós declaramos ontem, estamos aí nessa visão profética, é justamente nesse período de 40 dias em que vai ter coisas maravilhosas acontecendo na sua vida, vai ter coisas que estão escondidas, ocultas, e virão à tona também, justamente para fazer uma limpeza espiritual no seu lar, na sua casa, nos seus negócios. Talvez você é sócio de alguém está te traindo, você não sabe, vai vir à tona, vai ser desmascarado. Não no sentido para desmascarar uma pessoa publicamente, mas vai ser resolvido o problema, para você não continuar sendo enganado por uma situação. Então, 40 dias. Por que 40 dias? Porque o Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, envia 12 homens, a terra que eu estou dando para vocês aí. É só para ver o que tem lá. E eles foram lá fazer. Então lá tinha coisas boas, coisas maravilhosas, tinha, né? A Bíblia fala que até as frutas, um cacho de uva era tão grande, tão gigante, que precisava 2 homens carregar um cacho de uva, né? Olha só que inteiro, como o negócio lá é tudo grande, gigante, né? Uma vara, como se fosse um cabo de vassoura e um segurando na ponta e o cacho de uva. Então, de tão grande que era. Tinha romãs, figos, etc. Ou seja, tudo isso que a gente está falando, que tinha muitas coisas boas, mas de 12, 10 deles deram um relatório o quê? Negativo, medroso, porque os 10 viram também os obstáculos, viram problemas. Os outros 2, que é o Josué e Caleb, eles certamente viram isso, só que a grandeza era muito maior do que os problemas. É isso que muitas pessoas não entendem. Às vezes ela vai trabalhar numa empresa, vai num negócio, ela, agora achei a empresa que eu queria, agora estou no lugar que eu queria. Dali 100 dias, talvez, ela já está pensando em sair, porque apareceu um problema lá. Ou seja, se está trabalhando lá é para resolver o problema. Você está lá não para ser problema, para ajudar a empresa a resolver o problema. E se você é o dono do negócio, mais ainda, você trabalha dobrado, né? E se você quer coisas novas, faça coisas novas. Então tome posse aí da terra, tome posse dos territórios. Louvar é engrandecer a generosidade do nosso Deus. É você reconhecer que foi Ele que te deu vida. Isso é louvar a Deus. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus porque Ele me livrou da queda. Ele me livrou de um acidente. Ele me livrou de uma negociação errada. Isso é louvar a Deus. É engrandecer o nome do Todo-Poderoso. É saber que foi Ele que fez e não você que fez. É saber que foi Ele que protegeu você, não foi os seus recursos, o seu carro, a sua casa, não. É porque você habita na presença dele, então ele te guarda, ele te livra, ele te protege. Então louvar a Deus é reconhecer a generosidade, a benignidade, dar o mérito a Deus. Você tem feito isso? Você tem louvado a Deus? Você tem elogiado a Deus? Porque Ele é puro, porque Ele é santo, porque Ele é calmo, porque Ele é sereno, porque Ele é tranquilo, porque Ele sabe
que você vai se dar bem, porque você já é separado, você é escolhido por Ele, mas Ele permite algumas coisas para você crescer, para você amadurecer. E não é porque você caiu que Ele não estava com você. Não. Quando você caiu, para Ele você estava crescendo. Quando você errou, para Ele você estava amadurecendo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Ele te levanta todo dia. Ele te proporciona luz todo dia. Ele dá o sol para você todos os dias. Ele já fez a parte dele. Então você precisa louvar sendo generoso, sendo benigno, sendo bondoso e tomar posse da terra, tomar posse do território. Não murmurar. Ah, essa casa é grande, ah, essa casa é pequena, ah, essa cidade é muito fria, ah, essa cidade é muito quente, ah, essa rua é muito feia. Então, quando você faz isso, você atrasa. Você trava, esse marido é muito ruim, esse filho é desobediente, você começa a dar legalidade, você dá brecha, você dá oportunidade para o inimigo agir na sua vida. E Deus não tem nada com isso, é você que conseguiu estragar a sua própria vida. Então Deus, Ele te levanta todo dia. E Ele olha para você e diz, lá vai minha filha, hoje ela não vai aprontar de novo. Aí você apronta de novo. Aí Ele levanta você de novo, aí você vai na força. Aí, como você é criança, infantil, não cresce, não amadurece, você cai de novo. E Ele é misericordioso. Ele não desiste de você. E todo dia Ele confia e acredita. Mas a minha pergunta é, você confia em Deus? Você acredita em você? Você acredita na sua capacidade? Você acredita no seu potencial? Porque Deus acredita em mim. Ele acredita em mim e Ele me impulsiona todo dia. Eu amo desafios. Eu não consigo ficar parada, mas eu sei descansar. Eu sei confiar, eu sei acreditar. Eu sei quando Deus me dá sinais. Então Ele vai te dando sinais, Ele vai te dando direção. Então você não precisa agradar ninguém. Você tem que agradar a Deus. Toda vez que você começa a agradar os outros, você começa a desagradar a Deus. Então, presta atenção nas suas sementes. Você só vai colher aquilo que você planta. Ai, coitadinho da minha filha. Ai, coitadinho do meu pai. Ai, coitadinho. Então, isso aí não leva a nada. É tomar decisões. Tomar posse dos territórios. Tomar posse. Deus me colocou aqui, vai prosperar, vai frutificar. Não prosperou, não frutificou, tem alguma coisa errada. Então, tem que prestar atenção nos sinais. Então, como que eu louvo a Deus? Como que eu vou engrandecer a generosidade e a bondade de um Deus lindo, puro, maravilhoso, que Ele fez, e eu preciso elogiar, eu preciso agradecer, eu preciso ter essa energia espiritual todos os dias na frequência de Deus. Não daquela amiguinha, não daquela coleguinha, não daquela vizinha que não tem Deus. O Deus que ela serve é um Deus de letra minúscula. Então, muitas vezes, você quer agradar muito as pessoas que não têm Deus. Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, ore e fale, Senhor, eu vou tomar essa decisão hoje. O Senhor vai à minha frente. Se começar a dar tudo errado, desista. Mas se Deus começar a te impulsionar, e vai dando tudo certo, e vai dando tudo certo, mesmo assim você ainda tem que prestar atenção e Deus vai te dando paz. O seu coração fica alegre, porque não é você que faz, pastor Edson, é Ele que faz. Porque tudo é dele. Então Ele não põe você em frio, Ele te ajuda. E é glorioso quando você termina aquele dia e você fala, obrigada, Senhor, porque hoje eu fui útil. Obrigada, Senhor, porque hoje eu cumpri os seus propósitos. Algumas coisas ficou para amanhã, mas hoje eu fiz o que o Senhor me designou. Eu até queria fazer outras coisas, mas eu realizei a sua vontade. Isso é paz, isso é alegria, isso é louvar a Deus, pastor Edson. Exatamente. Inclusive aqui no Salmo 34, que a gente está analisando, o verso 3, ele diz, Davi escreveu, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos
exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha que lindo. Então ele buscou a Deus. Então isso que é o importante. Então, duas coisas fundamentais para uma vida forte espiritualmente, para você se fortalecer espiritualmente. É a palavra de Deus, é a boa palavra, a boa comida espiritual, né? Não é apenas uma frase, é a palavra, é a mensagem completa. E dentro dessa mensagem tem ali o rema de Deus, a revelação de Deus na própria palavra de Deus. Então ele está dizendo, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Então Deus responde, né? Deus responde, Deus dá dicas, orientações. E é interessante isso que você falou sobre a questão, por exemplo, tem coisa que a gente pede e começa a ter batalha, luta. Então, também é um sinal que vai ter vitória. E quando você pede e começa a dar tudo certinho, também tem que ficar com o sinal alerta, porque às vezes é uma armadilha, né? Às vezes é uma coisa que você, tá dando certo, você atribui que é Deus que está abrindo portas. Mas aí que a gente tem que pedir o discernimento espiritual, para entender aquilo ali, né? Por isso a importância da oração, por isso a importância da sabedoria, né? O mês passado, mês de julho, quando a gente estava lendo ali o livro de Provérbios, então, o que acontece? Foi falado muito sobre sabedoria, entendimento, compreender. Tem coisa que se você não entender, se você não entende algo, seja na questão espiritual ou nos seus negócios, aí, empresa, trabalho, se você não entende, você não vai produzir a contento. Se você não entende, eu me lembro, voltando ao meu passadão lá de jovem ainda, eu lembro que no meu primeiro emprego, fiquei feliz, mas tudo era novidade. Nunca tinha trabalhado numa empresa, não é? Um escritório, na época era tudo, era muito bom o emprego lá. Mas eu lembro que eu era um office boy, comecei com um office boy, ali fazendo cobrança nas empresas, entregando os documentos, era um escritório de contabilidade. Então, para mim, 14 anos, estava aprendendo naquela época e tal. Só que com 15 anos, eu já aprendi muita coisa, fui entendendo as coisas. Com 16 anos, eu já assumi o departamento pessoal do escritório, contabilizava lá em torno de umas 80 empresas. E eu que fazia a folha de pagamento de todas essas empresas. E não é como hoje que está mais fácil, né? Computador, internet, notebook, hoje a tecnologia facilitou. Na nossa época não, era máquina de escrever, era caneta, escrever, era tudo assim, né? Quer dizer, de um lado era bom para a época, mas tudo era mais difícil, só que era gostoso também, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Que eu fui aprendendo e entendendo. Com 16 anos eu já fui promovido. Eu estava com a idade o mais jovem entre todos, e já quase se igualando àqueles que já estavam lá na empresa há 6 anos na empresa. Então Deus me abençoou. Mas por quê? Porque eu entendi ali, encaixei na área que eu me dei bem, uma área do meu trabalho ali, e desenvolvi. Então isso tudo tem a ver. Se você não entender algo, você não cresce, você não evolui, não prospera, não vai para frente. Então faça o teu melhor, mas lembre, busque a Deus, porque mesmo que você faz aquilo que você gosta, mesmo que você está na área certa, vai surgir alguns problemas, evidentemente. Isso, busque a Deus, mas não fique esperando que Deus vai fazer tudo por você. Então você tem que entender a sua capacidade. Você tem que saber frutificar ali onde você está plantado. Você tem que se afastar do caminho mau. Você tem que entender que Deus está com você, mas as decisões é você que toma. Eu quero trabalhar naquela empresa. Mas você não entende daquele departamento? Então você vai ligar para mim e pedir oração porque está uma tribulação. Não é que está uma tribulação, é que você não sabe fazer aquilo que você foi contratado para fazer. Não é tribulação, é falta de conhecimento. Então você precisa separar o que é espiritual, o que é emocional, o que é fisiológico, o que é você que não está conseguindo desenvolver aquilo que você se propôs a fazer. Então Deus te dá oportunidades. Aí você decide. Você decide casar, você decide ter filhos, você decide comprar aquela casa, você decide vender. Então você decide tirar sua carteira e dirigir, você decide viajar.
Aí Deus vai te proteger na viagem, te guardar naquela empresa, mas é você que vai fugir da aparência do mal. É você que vai sair daquele departamento e pedir transferência porque você não conseguiu desenvolver aquilo que você propôs a fazer. Então, não confunda o emocional com o espiritual. Então, você está sobrecarregado, você está com problema em casa, então você não consegue desenvolver aquela atividade que ela é rápida, ela é um estresse, são várias pessoas, então o seu estado normal precisa estar fluindo, você precisa estar bem, você precisa estar em paz, você precisa estar com o lado criativo em movimento, para fazer aquilo que é necessário naquele seu trabalho. Então as pessoas andam assim, sobrecarregada. Ela tem 3 empregos, ela tem um de manhã, um à tarde e um à noite, porque ela quer ganhar muito. Então, analise, faça uma anotação. Você está fazendo o que é necessário ou você está sobrecarregado? Está com muitas cargas. Então, Deus também é um Deus de ordem. Deus também quer que você descanse. Descansar significa desfrutar. Você pode ser feliz e fazer as coisas com paz e com alegria. Eu brinco com os meus alunos, os jovens, eu digo assim, você trabalha divertindo, porque você está feliz naquilo que você faz. Então não é pesado. E frutifica, e dá fruto, e é rápido, e aí você fala, mas já acabou, hoje o dia estava ótimo, ainda ganhou dinheiro. Por quê? Porque ele trabalhou feliz, frutifica, vai, anda. Então Deus, ele nos chama a essa responsabilidade, mas ele diz, faz a sua parte, porque a parte de Deus, ele já te deu a porta, ele já te deu a chave. Então é isso que o salmista nos ensina nesta manhã no Salmo 34, no verso 14, diz, afaste-se do mal e faça o bem, procurem a paz e faça tudo para alcançá-la. Outra dica também, ele diz aqui no Salmo 34, o verso 7, olha que legal. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ao redor. Então, ao redor está, depois do meu corpo, ele já está do meu lado, ao redor. Como eu estou aqui, se você está nos vendo na tela aí do seu celular, da sua TV, eu estou aqui, a minha esposa está do meu lado. Então, como se fosse eu aqui, o anjo já está ao redor, já está próximo de mim, para me dar proteção. Então, e ele dá livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você teme a Deus? Você adora a Deus? Você honra a Deus? Então você tem essa bênção aqui, você tem essa proteção aqui. Jesus, ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Eu gosto de frisar esse todos os dias, que são palavras de Jesus. Eu só estou comunicando ela para você. Todos os dias. Então todos é todos. Então não é porque um certo dia ou uma certa semana parece que desandou tudo na sua vida, parece que está tudo esquisito, não quer dizer que Deus não estava lá, entende? É isso. Me veio à mente agora, mas veio agora, nesse momento, uma passagem conhecida quando o Jesus estava num barco com os seus discípulos e Jesus resolveu tirar uma soneca, né? Tirar um cochilo, dormir um pouquinho, né? E assim ele fez. E de repente começou a vir uma grande tempestade. E os discípulos ficaram com medo, assustados, e foram acordar Jesus. Isso é uma conjecturar, não é errado, né? Mas eu creio assim, Jesus, é claro, Jesus já sabia que isso ia acontecer, obviamente, né? Ele sabia que ia dar nisso aí, né? Então eu acredito que ele de fato estava cochilando, mas quem sabe você que está me assistindo pode até concordar comigo, ouvindo, que às vezes, sabe quando você está deitado, sabe quando você está dormindo, e alguém está falando no quarto ali, mas você está dormindo, mas você está também ouvindo, não está num sono profundo ainda, né? Então, eu com certeza, Jesus, o lado humano dele, ele estava dormindo, descansando, mas naquela tumulto ali, né, com certeza ele estava esperando, ele estava só observando a reação do pessoal. E o pessoal ficaram mais com medo ainda e assustado. Aí um deles lá resolveu chamar Jesus. Falou, Jesus, acorda aí, porque
a coisa está complicada aqui. E daí ele acordou, e ele repreendeu aquela tempestade, cessou, ficou tudo calmo, né? E ele falou, cadê a fé de vocês, né? Então entenda, se você está enfrentando uma certa tempestade na vida, clame por ele. Tem uma música que fala, clame por ele, né? Então é isso, clame por ele. É o que está escrito na Bíblia, na realidade. Clame. Né? O salmista está dizendo aqui, no verso 6 do Salmo 34, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Você vê que a palavra está cheia de todas, né? Ele está conosco todos os dias, ele nos salva de todas, olha só. Então você não pode perder essa conexão com Deus, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ele está sempre te protegendo completamente. Então isso é confiança. Você tem que confiar, você tem que acreditar. Mas domingo de manhã eu estava dizendo essa frase, eu estava ensinando ali os nossos ouvintes que se fizeram presentes. Não tome decisões quando você está cansado. Não tome decisões quando você está nervoso. Não tome decisões quando você está sendo pressionado. Sabe aquela pessoa que fica te pressionando? Vai logo, vai logo, vai logo, faz. Respira, calma, pensa, ora e decide. Todas as decisões erradas e problemas que nós temos ou que você tem, porque você decidiu numa hora que não era para decidir. Porque o que você ia decidir hoje, se você orar e descansar, amanhã você vai tomar outra posição. Como se você não estivesse enxergando, sabe? Assim, você fica cego, você não vê. E amanhã fica tudo claro, fica tudo nítido. Fica tudo nítido. E você consegue tomar decisões inteligentes, decisões sábias. Seja racional, seja aquela pessoa direcionado. Porque aquilo que Deus te dá, Ele não toma. Ele não toma de você, Ele dá e pronto, é seu. Sabe? Então tome decisões inteligentes. Preste atenção. A Bíblia ensina. Você sabe que é julgo desigual. Você sabe que é luz com trevas. Você já sabe, eu só estou te lembrando. Então a palavra, ela só vai te lembrar aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que pode dar errado e aquilo que pode dar certo. Mas é você que decide a bênção ou a maldição. Deuteronômio 28, todo mundo gosta da bênção. Mas não gostamos de ler lá as maldições, as colheitas ruins de uma plantação ruim, de um terreno duro e ruim. Mas é duro e ruim, mas a pessoa gosta daquele terreno duro e ruim. Então vai ter problema, não vai ter plantação boa. Então Deus, Ele dá a direção, mas Ele deixa você escolher. Então escolha o bem, escolha a paz, escolha estar leve. E Ele vai te proteger completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Salmo 34, verso 20. Você não vai se cansar. Você não vai quebrar as suas estruturas. Ossos representam estrutura, colunas. Fortalecimento que segura a barra, que segura as pontas, que segura o problema. Ossos representa a proteção dos seus órgãos. Os seus ossos estão ali, é uma estrutura física. Os seus ossos, ele protege o quê? Ele protege o pulmão, o coração, os rins, ele protege o seu fígado, ele vai te protegendo assim. Os ossos, ele te protege. Então, a coluna, ela protege uma casa. Tira a coluna, a casa cai. Então, quando Deus nos dá essas revelações, é para meditar. É para prestar atenção. Então, os maus e os bons, eles estão na terra. Deus deu o sol para os dois. Para o justo, para o bom, para o mal. O sol nasceu para todos. Mas você é privilegiado, pastor Ed. Você pode tomar uma decisão sábia. E é só glória. Exatamente. O que você falou está aqui, Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Então, você veja bem,
as oportunidades, que vem à mente essa palavra oportunidades. Deus dá oportunidades para todas as pessoas, né? Aí você saber pegar ou não. Às vezes acontece que uma pessoa vê uma oportunidade e ela pega aquilo. Aí tem ali um filho de Deus, um abençoado, orando, pedindo: Deus, me dá uma oportunidade, me mostra algo. Aí Deus está dando a oportunidade para ele também. Só que ele não pegou. Aí o outro, que talvez nem acredite em Deus, pega. Então por quê? Faltou o quê? Ter esse discernimento. Deus está dando essa oportunidade. Ah, não, essa não é para mim. Às vezes é para você. Até separei uma frase aqui, que justamente sobre oportunidade, né? Uma frase interessante, diz assim: na vida, você tem que estar preparado para as oportunidades. Quando elas surgem, você precisa estar pronto para aproveitá-las. É oportunidade. Então, se você precisa, quem sabe na área profissional dos teus negócios, você está aí ultrapassado, tem que se atualizar com as ferramentas do momento, a tecnologia. Hoje, a tecnologia, a gente sabe, você tem uma empresa aí, de repente você está precisando ter uma página aí no Instagram da sua empresa, de repente pedir para alguém dar um suporte aí para te ajudar. Quer dizer, Deus vai fazer o impossível, né? Porque às vezes você fala: ah, mas eu estou fazendo isso, mas não está dando certo. Então, mas continue, você não quer resultado de um dia para o outro, né? Então Deus, ele tem todo o poder, ele pode num piscar de olhos fazer uma coisa extraordinária, a gente acredita nisso. Mas por que ele não faz sempre? Porque isso não é para fazer toda hora. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não quer que Deus também faça tudo para a gente. Ele vai fazer a parte impossível, né? Então, veja quais as oportunidades. Pensa nisso. Porque tem as pessoas seguras, crê no Senhor vosso Deus estarei seguro. E tem as pessoas inseguras. Então, quando você era menino, você pensava como menino. Agora você já é adulto. Você tem que pensar como adulto. Então, a pessoa que se sente segura, ela vai. Mas a pessoa que se sente insegura, desprotegida, ainda não tem um entendimento maior, ela tem mais medos. Ela até vai, mas ela quer alguém junto. A mãe, o pai, o marido, uma irmã. E não é errado, é legal. A Bíblia diz que se 2 ligar na terra, será ligado nos céus. É ótimo você ir de 2 em 2. É bíblico, tem que ser. E é legal. Então entenda que você é normal. Não é medo. É como você funciona. Você funciona assim e tá tudo bem. O outro, mas o meu irmão, você não é o seu irmão. Ele é ele, você é você é diferente dele. Então também não fique se comparando com o outro. O dia que ele for, eu vou. O dia que ele fizer, eu faço. Se ele for comigo, então entenda isso. Entenda isso. Então tem as 2 posições. Se você é casada e o seu marido vai junto, você se sente mais protegida, porque você é casada. Mas a sua amiga não tem marido, então ela vai sozinha mesmo, porque ela não tem pai, não tem mãe, não tem irmã, não tem marido, não tem filho, então ela vai sozinha, ela aprendeu a fazer sozinha. Então não fique se comparando, porque cada pessoa é uma pessoa. Deus dá segurança para cada um. E Deus olha a individualidade de cada um. Então, para de ficar olhando e se comparando com o outro. Mas ele chegou longe, porque ele trabalhou mais, acordou mais cedo. Não ficou passeando no final de semana, foi estudar. Cada um é cada um. Então, pare de se comparar com o outro. E seja você, seja feliz, seja abençoado, siga o seu caminho, seja protegido por Deus. Entenda a proteção, a segurança, porque você vai longe. Inclusive, às vezes a pessoa diz: mas eu errei. Errou, corrija a rota. Por quê? Às vezes um erro, nem todo erro é um pecado, né? Existe uma diferença, um erro que você teve prejuízo, um erro que deu algum problema, mas não quer dizer que foi um pecado contra Deus, né? Então, errar faz parte de um processo de crescimento. Agora, o importante é que cada um de nós possamos aprender com os erros e seguir em frente. E não errar mais, né? Também corrigir a rota, corrigir aí o caminho. Então, para a gente concluir, para a gente orar, o Salmo ainda 34, o verso 8 diz: provai... Era isso que eu ia ler. Sério? Olha que bênção, então leia. Eu passo. Passa ou repassa? Passo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olha a palavra confia. Você vê que confia está em todo lugar, né?
Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Então procure você descobrir, você mesmo tem que descobrir. Porque a sua filha, o seu marido, a sua avó, a sua sogra, ela vai ter uma percepção diferente de você. Então, procure descobrir por você mesmo. Como o Senhor Deus é bom. Então, feliz é aquele que encontra segurança nele. Ó, eu tô indo porque eu me sinto segura. Ó, dá licença, mas eu não vou não, porque eu não me sinto seguro para ir. Então fica, porque eu tô indo. Você tá entendendo porque é pessoal? Porque é individual? Não, nós dois estamos nessa fé, nós estamos seguros, nós vamos e vamos. Você entende? Então Deus trabalha na individualidade de cada um. E um puxa o outro. Não, eu vou na sua, mas se eu cair, então daí você volta. Então você tem que se sentir seguro. Seguro não porque o outro tá te puxando. Não, você tem que se seguro em Deus. E juntos com Deus, vamos longe. Sozinho você também vai, mas chame alguém. Decida hoje andar com Deus. E você não vai entrar em fria, não. Ele vai te levar por pastos verdejantes. E Ele tem uma mesa preparada. Queridos, Deus tem uma mesa preparada. Você pode saborear, você pode sentar nela e você pode desfrutar sim. Então, para de sofrer. Para de ficar parada. Para de ficar parada. E é interessante esse negócio de desfrutar, porque quando você joga pro amanhã, tipo assim, amanhã eu vou ser feliz. Você já está perdendo tempo, você tem que ser feliz hoje. Amanhã eu vou ser próspero. Não, você já é próspero hoje. Traga sempre pro hoje, o agora. Esse é o momento, entendeu? Viva um dia de cada vez. Por quê? Porque Deus dá para todos nós uma porção de graça. Por exemplo, quando eu acordei, Deus já me deu, olha, ele vai me dar uma porção de graça, uma graça suficiente para o dia de hoje. Aí quando chegar a hora de eu deitar de novo, Deus deu essa graça para tudo que eu tiver que fazer, resolver, aqui mesmo, nesse momento aqui que estamos ministrando a palavra, né? Deus já sabia que nós íamos estar aqui com esse banquete espiritual, vamos usar um café da manhã espiritual, né? A gente está recebendo aqui vários comentários aqui nesse momento, pessoas dizendo, nossa, que gostoso ouvir a mensagem, que gostoso ouvir essa palavra. É isso, é você fazer parte dessa mesa espiritual, é você estar diante de uma mesa, por exemplo, quando você faz uma mesa de comida, almoço, um café, alguma coisa assim mais robusta, e você convida outras pessoas, você quer o quê? Saborear tudo aquilo ali e ter uma boa conversa à volta da mesa. A mesa falando assuntos bons e saboreando um lanche gostoso. Então, nessa manhã estamos o quê? Um lanche espiritual, um banquete espiritual, que nós estávamos falando no mês passado, o banquete da sabedoria. Esse banquete da sabedoria não é só quando a gente lê provérbios, é todo dia. Então, para você melhorar a sua vida, você tem que aprender a viver o hoje. Fazer planejamento é uma coisa, não confunda as coisas, né? Quando você vai fazer algo, você tem que fazer um planejamento. Agora você tem que viver o hoje. Tira essa ansiedade. Eu estou ansioso para chegar amanhã, porque amanhã eu vou ter que fazer não sei o que, não sei o que. Tudo bem, calma, vai chegar amanhã. Curta o hoje. Dá um like para o hoje. Você não gosta de dar like, aquele joinha? Então dá um like para você mesmo, dá um like para o hoje, o agora. Esse momento que você está nos ouvindo, esse momento que você está recebendo essas instruções aqui. Entendeu? E é uma revelação forte. Então procure por você mesmo e não queira corrigir o outro. Você tem que ser o reflexo. A pessoa tem que olhar para você e falar, que legal, me ensina que eu quero isso, eu quero ser assim. Então ninguém muda ninguém, nós só estragamos o outro. Então é o reflexo. Se você não gosta do que você está vendo, preste atenção no que você está fazendo, porque a sua filha vai ser o seu reflexo. As suas crianças, elas vão ser o seu reflexo. Elas copiam o que você faz. Não é o que você fala. Ela não entende o que você fala, ela entende o que você faz. Então, se você não gosta do que você está colhendo, preste atenção no que você está semeando. Então, procure por você mesmo. Mude de dentro para fora, entenda você mesmo. E você vai ver que Deus vai te ajudar a sair dessa. Para de querer consertar o outro. Ninguém conserta ninguém. Não é por força, é pelo Espírito. É mais fácil você passar 5 minutos orando do que 10 minutos querendo mudar os outros.
Você já viu que toda discussão, a hora que termina, a pessoa sai e você fica falando sozinho? Toda discussão nunca chega num ponto final, os dois orando. Tá bom, discutiu, agora vamos orar. Eles não oram, um sai, o outro fica. Você já viu isso? Olha se fosse diferente. Então tá, vamos orar agora. Exatamente. Pense nisso. Vamos orar. Gostei, né? Mas vamos continuar aqui que tem muita coisa boa, tudo para hoje. Hoje é uma boa refeição e com sobremesa, hein? Salmos 34, o verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E o que Tiago diz, o livro de Tiago, ele diz assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora imagina 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1000, na mesma visão, no mesmo propósito. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, ponto e vírgula, está aqui. E os seus ouvidos, vírgula, atentos ao seu clamor. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos clamar nesses 40 dias proféticos. Hoje estamos no segundo dia profético, então vai ser tremendo. Vai ter milagres criativos, curas divinas, libertação, salvação. Pessoas vão se entregar a Cristo. Vai ter gente que vai vir chorando para Jesus. Chorando, mas não de tristeza necessariamente. Chorando porque ele quer Jesus. Será liberado uma unção, é o Espírito Santo que faz isso, né? Um derramar do Espírito Santo de quebrantamento. Aquela pessoa que você está orando por ela há 1 ano, 2 anos, talvez 5 anos, é uma pessoa bacana, legal, mas não se converteu ainda, não se entregou totalmente a Cristo ainda. Continue abençoando a vida dela, porque Deus vai quebrantar o coração daquela pessoa. Deus vai tirar aquele coração de pedra, como diz a Bíblia, né? Ele tira o coração de pedra. Coração de pedra simboliza o quê? Um coração duro, insensível, não é flexível. Deus vai dar um coração de carne e um coração regenerado, vida nova. Por isso que Paulo, o apóstolo, diz em 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova criatura. Então eu quero chamar você aí que fala assim, eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Já sou. Então, se você é, por que você está olhando para trás? Por que você está dando ouvido ao nosso inimigo, ao diabo, a Satanás, que é um acusador? Um dos nomes dele é acusador, ele é o nosso adversário, o inimigo espiritual que a gente está falando, né? Jesus fala Satanás, o diabo, né? As forças do mal. Então você tem que entender por que você está aí. Deleta da tua vida. Se o próprio Deus, então, se você se arrependeu dos seus pecados, Jesus perdoou os seus pecados, e você sabe disso, ele lançou os teus pecados no mar do esquecimento. Por que você está com medo de alguém que está apontando o dedo para você? Você que está me ouvindo, tem pessoas que apontou o dedo para gente da tua casa, que apontou o dedo para você e disse, quem pensa que você é? Você não é nada. Então, é que essa pessoa que apontou o dedo para você, ela não nasceu de novo ainda. E ela não está entendendo o processo de mudança de vida. Como o teu passado você deixou marcas negativas, então essa pessoa acha que você ainda não mudou. Então você tem que dar tempo ao tempo. É o que Deus está falando para muita gente nesta manhã, nesse dia. Então a pessoa ela é mudada. Ela é mudada. A Bíblia diz, o que vale é o que está na Bíblia, o que vale é o que está na palavra, o que vale é o que está aqui. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Na minha vida é a mesma coisa. Deus começou uma boa obra em mim e cada dia Ele está fazendo. Cada dia Ele está me melhorando porque eu caminho com Jesus. Então ninguém está ainda 100%. Ninguém vai ficar perfeito. Nós somos trabalhados dia após dia. Então eu quero chamar a atenção e dar um alerta aqui a você que conhece essas verdades de Deus e de repente você está querendo exigir do outro que acabou de se entregar a Cristo. Meu amado e minha amada, vamos aprender Bíblia, gente. Estamos aqui para isso.
Vamos aprender a palavra, vamos compreender. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. Quando você tem um bebezinho em casa, o bebezinho a mãe tem que dar mamar, mingauzinho, trocar as fraldas, não é assim? Ele vai crescendo, daqui a pouco começa a comer um feijãozinho amassadinho e a coisa vai evoluindo ali. Não é assim o processo humano de crescimento e de alimentação? Aí daqui a pouco tá tomando um suco, enfim, todo mundo sabe que é assim. Espiritualmente falando, também você tem que entender isso. Então, tem cristão, gente boa, mas que não entende essa questão aqui espiritual. Ele quer exigir de um novato na fé aquilo que demorou 10 anos para você ficar ao estado que você está. Se você está bom, mas demorou muito tempo, aguarde isso. Você precisa entender. Então é muito esquisito. Estou tentando escolher outras palavras aqui, mas é muito estranho, ou porque a pessoa não tem conhecimento. Aliás, Deus fala isso, né? Deus fala assim, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, a falta de conhecimento, a pessoa fica ignorante. Ignorante não é um palavrão. Ignorante é a pessoa não tem conhecimento de uma coisa e começa a falar bobagem. Começa a falar o que não deve. Então, se não sabe fazer alguma coisa, não faça. Se não sabe falar de um assunto, não fale, né, para não pagar mico. Então, vai estudar aquilo que você precisa melhorar. Isso no campo espiritual e no campo profissional também, né? Então, veja bem, concluindo para a gente orar, entender isso. Então, cada um cresce gradativamente. Cada um tem o seu momento de crescimento, de evolução. E para concluir agora, né, já falei várias vezes que vai concluir aqui, né? E nós vamos orar. Salmo 34, 19 diz, muitas são as aflições dos justos. Ó, muitas. Está dizendo que é muitas. Mas o Senhor o livra de todas. Quem está me acompanhando aqui, eu falei várias vezes essa palavra. Todas. Pode vir várias coisas, mas todas. Deus vai nos livrar de todas. Deus vai nos dar graça para vencer cada batalha, cada desafio. Por isso, a importância da sua fé em Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Eu quero aqui fazer um apelo. Quem sabe você me ouve pela primeira vez. Quem sabe você acredita em Deus, mas você ainda não confessou publicamente Jesus Cristo. Confesse hoje, agora. Eu não estou te vendo, mas eu sei que você está sendo tocado por Deus. Eu decidi, quando eu tinha 16 anos de idade, com 16 anos de idade, oficialmente eu me decidi totalmente caminhar com Jesus. Com 16. Hoje eu estou com 59, aí você contabiliza aí o tempo. E graças a Deus, nunca desviei da fé. Porque a minha fé não está em homens. A minha fé não está numa instituição religiosa. A minha fé está em Jesus Cristo. Aliás, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, olhe para Cristo. Como que eu vou olhar para Cristo? Lendo a palavra dele, obedecendo os princípios da palavra. Olhar para Jesus não é olhar uma foto, supostamente, de um Cristo que alguém pintou, bonito, um galã, né? E colocou ali achando que ele é o Cristo. Não, é para Jesus. Deus, João, no Evangelho de São João, João 4, 24, diz que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você tem que adorar no espírito. Entendeu? Que Deus te fortaleça, te abençoe, rica e abundantemente. E agora nós vamos orar. A pastora Eva vai começar a oração, depois eu encerro com a oração da fé e nós vamos apresentar todos os seus pedidos. Todos vocês que estão orando com a gente agora, ouvindo a palavra. Você que me acompanha no nosso canal do YouTube, que você dê o seu like, que você possa se inscrever no nosso canal, @ADQI, lá no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, e dê o seu like, se possível, compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Talvez você não consiga falar do jeito que a gente fala, então compartilhe. Todo o canal do YouTube embaixo tem lá, compartilhar, você clica lá, vai gerar ali o link desse vídeo, aí você manda para o teu grupo de WhatsApp, porque tem muita gente pregando, mas de repente vai ser a mensagem que Deus deu para nós agora, o Espírito Santo deu para a gente, essa mensagem vai salvar os teus amigos, os teus parentes. Não é a gente que salva, eu não salvo ninguém, nem a pastora Eva, não é nós. Nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas o mensageiro. Nós estamos entregando a carta aqui, o carteiro, estamos entregando aqui, aí você que decide, mas
Confesse, diga, eu entrego a minha vida hoje. Se você nunca fez isso, faça agora. Diga assim, Jesus, eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados. Tira tudo que não presta de dentro de mim. Você faz uma limpeza nesses 40 dias proféticos de purificação, de limpeza, de restauração. E você vai ver, a tua vida nunca mais será a mesma. Assim seja. Vamos orar. Deus, nesta manhã nós te agradecemos, ó Pai, porque muitas pessoas estão se posicionando, Sim. estão tomando posse de novos territórios, estão indo à frente, mas não estão sozinhas, porque o Senhor vai à nossa frente, destruindo muralhas, quebrando fortalezas, quebrando grilhões. O Senhor é aquele que vai aplanando os nossos passos. O Senhor é aquele que vai guiando e diz, não temas, eu estou com você todos os dias da sua vida, e nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, te agradecemos por cada ouvinte que hoje está atentamente refletindo esta palavra e tomando decisões sábias, decisões inteligentes, e aprenderam, entenderam que o Senhor não vai decidir por elas. Aleluia. Nós te louvamos e te agradecemos porque podemos aqui ser um vaso vazio que deixa Deus encher, fazer e falar. Através das ondas amigas da Rádio Marumbi, chegando lá na casa da vovó, lá no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, no automóvel. E o rema de Deus, que transforma, que convence o pecador dos seus pecados, que convence, porque a tua palavra é luz, a tua palavra é água, a sua palavra ilumina e a sua palavra lava os corações e quebra os corações endurecidos. Que haja reconciliação de mãe para com o filho, de filha para com a mãe. Que haja restauração do homem para com a mulher, da mulher para com a esposa. Que haja, meu Deus, aquebrantamento dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores e nem desgosto nessa casa, nessa família. Abençoa em particular e em especial os nossos jovens que não estão se entendendo com os adultos e com os idosos. Que haja quebrantamento, flexibilidade do vovô para com o neto, do pai para com o filho. Que cada pessoa possa entender a geração. Cada pessoa está numa geração, Pai. Então eles têm que entender um ao outro. E hoje, nesta manhã, casas estão sendo restauradas. Que o sangue do Cordeiro passa sobre as casas agora, livrando, guardando, protegendo da peste, da praga, da miséria, do desemprego, da dívida. Em nome de Jesus, abençoa os nossos ouvintes, colaboradores, contribuintes, colunas, intercessores, esses que acordaram hoje, nessa madrugada, para orar, para clamar, que estão entregando a sua família nas mãos do Todo-Poderoso e declarando como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E muitas vezes não é junto, mas é um num lugar e outro em outro. E isso o Senhor faz na vida de cada um que tem alianças contigo. E nós cremos e declaramos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa essa água, esses documentos, esse passaporte, esse CNPJ, esse CPF, esse RG, essa carteira profissional. Declaramos, ó Pai, a abertura de portas ali naquela empresa, meu Deus. Conexões novas, clientes novos, fornecedores novos. Que a bênção do Senhor chegue agora a esse que está desempregado, endividado, que precisa de um milagre, Pai. O Senhor sabe que essa pessoa é muito inteligente, tem muito conhecimento, mas o lado criativo estava estagnado, paralisado. Destrava agora, em nome de Jesus. E que a pessoa entenda que o Senhor é com ela, que ela é separada, que ele é separado para um grande projeto, um grande propósito, em nome de Jesus. Essa pessoa que me ligou ontem pedindo uma oração, porque hoje tinha uma entrevista, Pai. Que essa pessoa seja honrada, respeitada, e que nessa entrevista ela tenha a luz do Divino Mestre florescendo ali nessa entrevista, que essa pessoa veja as grandezas, o potencial e a capacidade para que ela entre em novos territórios e seja bênção, abençoado e abençoador em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, cremos que está sendo ligado na terra, está ligado no céu, a bênção, a vitória, após este alimento espiritual que quem ouviu e entendeu a palavra está sendo edificado, tanto o seu corpo, o seu físico, o seu espírito principalmente, a vida espiritual. Deus fortaleça a fé de cada ouvinte e te apresentamos mais uma vez todos os pedidos que estão chegando para nós.
de todas as áreas, na área das finanças, pessoas pedindo socorro financeiro, milagre financeiro, uma provisão financeira. Meu Deus, abre portas de conexões financeiras, novas empresas, negócio, na empresa onde essa pessoa trabalha, que essa empresa possa crescer, prosperar, que na cidade onde o ouvinte está, abra novas empresas, ou as que já têm sejam renovadas, fortalecidas. Pai, libera o teu favor, abençoando o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o autônomo, aquele que tem uma causa financeira para resolver. Deus, que seja o dia da resposta, seja a bênção, alcance esta pessoa na área dos seus negócios e das suas finanças, e nos livra de todo mal. E, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados daqueles que estão se arrependendo agora, aqueles que estão se entregando ao Senhor Jesus agora. Perdoa os seus pecados e escreva o nome deste homem, desta mulher no livro da vida, Senhor. E a partir de hoje, essa pessoa começa então a crescer espiritualmente, a se desenvolver, nova criatura, uma nova história. Abençoa os teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor amado, quem também nos apoia. Quem tem nos apoiado na intercessão, abençoa homens e mulheres que são intercessores, que eles oram como os demais cristãos, mas eles se doam um pouco mais nesta área, estão sempre orando, clamando, abençoa e protege, fortaleça a fé e o ânimo de cada intercessor, cada intercessora, como também abençoai aqueles que têm tido esse amor pela obra do Senhor, pelo nosso ministério e não pararam de contribuir, não desistiram de plantar a sua semente de fé. Ó Deus, abençoa o trabalhador, libera o teu favor, libera uma unção muito grande, Pai, para abençoar este negócio, essa empresa, as finanças tanto do CNPJ dessa empresa e as finanças da pessoa física, do meu amado e da minha amada. Que prospere a pessoa jurídica e também a pessoa física que coordena esse negócio. Que a bênção do Senhor, a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre você, você que tem causa na justiça, um protocolo de aposentadoria, algo para ser resolvido na área administrativa dos negócios, que hoje seja o dia da resposta, seja o dia da vitória. Assim nós concordamos e cremos que a bênção já está dentro de você. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.